uma doutrina de grande importância no cristianismo. Essa é a doutrina da natureza de Cristo, sua divindade e humanidade. É somente nesta inquestionável doutrina que está edificada a fé cristã. As Escrituras cristãs, compostas por 66 livros do Antigo e Novo Testamento, enfatizam a necessidade de um Redentor para os homens que estão em pecados. Todos eles estão mortos, perdidos sob a ira de Deus, à espera do julgamento final pelos seus pecados, a não ser que o Salvador os resgate, os salve. Esse Salvador não é apenas um bom mestre, um homem sábio, como alguns supõem. O Redentor da Bíblia cristã, é o próprio Deus, que toma na carne a forma humana e morre pelos pecados do seu povo. Ele é o único homem-Deus, não um semideus, mas um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. Uma pessoa com duas naturezas, não misturadas, mas unidas. Não existe religião alguma com a divindade de um Redentor e a complexidade das duas naturezas do Messias. Sim, existiram muitas religiões de mistério na antiguidade, as quais, de um modo ou de outro, enfatizaram uma divindade ou um semideus, vindo para salvar os homens ou ajudá-los de várias maneiras. Porém, nenhuma delas enfatizou a divindade suprema de um Deus todo-poderoso, o qual tomou a forma humana para salvar do horror de sua própria ira, da própria ira desse Deus. Salvar da ira alguns que estavam mortos em ofensas e pecados. Neste ponto, Jesus Cristo permanece exclusivo. Maomé, Krishna, Buda e outras figuras religiosas jamais fizeram as afirmações que Cristo fez. Eles jamais afirmaram ser Deus. Jesus Cristo foi o único homem que afirmou ser Deus e manteve essa afirmação sempre e sempre. Neste vídeo, veremos que os escritos bíblicos afirmaram constantemente que o seu Salvador era Deus em carne. Maomé, Krishna, Buda e outras figuras religiosas mantiveram todas as afirmações de serem mais iluminados do que os outros ou divinamente tocados, mas nunca que eram Deus. Como poderiam fazê-lo? Como poderiam eles comprovar suas afirmações? Porventura eles podiam ressuscitar os mortos? Podiam transformar água em vinho? Podiam andar sobre o mar? Não. Somente o Senhor Jesus Cristo, e unicamente Ele, afirmou ser Deus e fez coisas que só Deus pode fazer. O objetivo deste vídeo é demonstrar o inegável testemunho bíblico ao fato histórico de que Jesus Cristo, o único Redentor dos homens e Salvador, é Deus. Somente Ele fez essa afirmação e o registro bíblico torna isso constantemente conhecido. Começo usando algumas profecias do Antigo Testamento a fim de elucidar, provar que o Messias vindouro era divino, era Deus. Ele não era especial de alguma maneira abstrata, mas o próprio Deus. O servo sofredor de Isaías, capítulo 53, não é apenas um homem que morre na cruz. Esta seria uma morte sem significação alguma, pois muitos outros homens já haviam morrido crucificados
muito antes de Jesus Cristo vir à Terra. Em vez disso, as profecias do Antigo Testamento confirmam enfaticamente e provam a divindade do Messias como Deus. Primeiro, numa nota preliminar, é importante salientar que o finito não pode conter o infinito. Seres humanos não compartilham dos atributos incomunicáveis de Deus, em hipótese alguma. Seres humanos não podem ser infinitos, eternos, imutáveis. Pelo menos não no sentido de Deus, que tem a sua eternidade passada, se assim podemos dizer, como nós vivemos no tempo. Os seres humanos vão viver eternamente, os anjos vão viver eternamente, mas eles têm uma data de criação. Deus não, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Os homens, eles são criaturas limitadas e não podem se tornar Deus, nem tomar os seus atributos. Com o Messias, isso também é verdade. Contudo, Deus pôde adicionar-se à natureza humana, sem misturar sua divindade com a humanidade. Essa ligação é feita sem a mistura das duas naturezas. A natureza humana continua a ser humana e a natureza divina sempre divina, embora numa só pessoa, Jesus. O Filho de Deus possui duas naturezas. É uma pessoa com duas naturezas. A completa união desta natureza é um mistério, mas essencial e necessário, conforme a Bíblia ensina. Antes de vir ao mundo, é claro, ele só tinha uma natureza, sendo Deus, o Filho de Deus eterno com Deus o Pai. As Escrituras atestam este fato numa variedade de exemplos. Eu vou mencionar aqui que Deus não pode compartilhar sua divindade na natureza da humanidade do homem. Isto é importante. Quando se consideram os versos referentes ao unigênito Filho do Pai e provas idênticas, Deus não pode criar outro Deus, nem um homem pode se tornar Deus. Dizer isso é deixar de pensar, penetrando no reino da fantasia. Não estamos falando de Zeus ou Hermes, figuras fantásticas criadas, os quais são homens com extraordinários poderes, como os nossos super-heróis de hoje. Em vez disso, estamos falando de um ser. Deus não pode compartilhar o seu ser com criatura alguma. Ele só pode compartilhar o seu ser dentro de si mesmo. Veremos então que Jesus Cristo é Deus e que o Filho de Deus é o segundo membro na economia divina, embora tendo uma natureza humana. Não por isso ele, sendo o segundo membro, não significa que ele é inferior. O Filho é da mesma substância do Pai e do Espírito Santo, igual e totalmente Deus. Contudo, o Filho tomou a natureza humana como homem, Jesus Cristo. Aqui, Jesus continua dizendo que é Deus, aquele que é único e todo-poderoso. A Bíblia comprova que isso é verdade? Sim, ela o faz e de forma poderosa. No Antigo Testamento, existe uma porção de escrituras que testificam que o Messias judeu que havia de vir é Deus. Para os israelitas, o Messias profetizado seria o próprio Deus. Temos aqui algumas das mais memoráveis escrituras que foram registradas. A primeira é o Salmo capítulo 2, versículos 6 a 12. Eu mencionei anteriormente os israelitas, mas, é claro, nem todos entenderam assim. Homens de Deus puderam compreender verdades sublimes como esta. Vamos examinar o Salmo capítulo
2, versículos 6 a 12, no qual aconteceu um diálogo entre Deus e o seu Filho unigênito. Note o que diz ali. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a tua vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, estas são as palavras do Salmo. Vemos aqui que o Senhor gera o seu filho. O Senhor Deus, Jeová, gera o seu filho. Esta é a eterna geração do filho pelo Pai. Então, o filho deve ser adorado, pois beijar significa dobrar os joelhos diante. Se o filho não for adorado, ele ficará zangado e levará os homens a perecer em seus caminhos. O filho fica irado, e o único meio de escapar é nele confiar para o livramento. Como poderia o Filho e o Senhor ter essas qualidades? A resposta é que o Senhor e o Filho e o Senhor... A resposta é que o Senhor é o Filho e o Filho é o Senhor, pois nenhum mero homem seria profetizado desta maneira. Somente Deus pode acender sua ira por causa da falta de adoração ao seu divino ser. O Salmo 110, versículo 1, também atesta o diálogo entre Deus e Deus. Davi escreve, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus usa isso lindamente contra os fariseus quando indaga como poderia o Messias ser o Senhor de Davi e o seu filho ao mesmo tempo. A palavra aqui deve ser observada. A tradução literal diz, Yahvé disse ao meu Adonai. O termo Yahvé corresponde ao nome de Deus, literalmente declarando eu sou. Sempre que a designação Yahvé é usada na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, ela se refere ao grande eu sou. O título Adonai é usado para designar a suprema posição de Deus como Senhor. Então, Yahvé está falando para Adonai. Vemos aqui Deus falando para Deus. O escritor de Hebreus usa este salmo diversas vezes para designar o ofício do Messias como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esta promessa ou pacto feito por Deus para Deus, como o Messias é terrivelmente destrutivo para os que não creem na Trindade, aqui o Messias é, pelo pacto, destinado à função messiânica, como o sumo sacerdote de uma melhor aliança. Aqui Deus fala com Deus. Vemos o eterno conselho em ação, filho de Davi e, contudo, o Senhor de Davi. Daniel capítulo 7, versículo 13 é também um verso muito importante e um dos meus favoritos. Nesse verso encontramos o título Filho do Homem. Não como um título de humanidade, mas de deidade ou de divindade. É dito lá, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. É isso que é dito o versículo.
Duas figuras são apresentadas nesta visão, uma do ancião de dias e uma do filho do homem, que vinha nas nuvens do céu, ou a glória do Shekinah do céu. Quem quer que seja o filho do homem, ele é divino. De fato, ele é tão brilhante em sua glória que brilha em si mesmo como as nuvens do céu. Compactas nuvens de glória, de brilho divino, ilustram ante o ancião de dias quando o Filho do Homem entra na corte divina e os livros do julgamento são abertos. Como veremos, a designação favorita de Jesus a si mesmo é este título, Filho do Homem. Leia os evangelhos, você vai encontrar várias vezes o Senhor Jesus se referindo a si mesmo como o Filho do Homem. Ele certamente sabe que é o divino Filho do Homem, que compartilha a glória de Deus. De fato, ele resplandece com o brilho da glória de Deus. Uma outra passagem nas Escrituras do Antigo Testamento é Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde encontramos a profecia do local de nascimento do Messias. Mas ela não apenas marca o local do nascimento da humanidade de Cristo, como também marca a dupla natureza de que aquele que vai nascer é eterno. Note o que diz Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os dias do Messias são de eternidade. Ao Messias são atribuídos incomensuráveis atributos divinos, como a eternidade, ou a natureza do que é eterno. Somente Deus é eterno nesse sentido. E, contudo, vemos que o Messias é considerado eterno, como o Pai, Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 7, também designa o Messias com o título divino de Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo estava no jardim com seus discípulos e foi preso, cumpriu-se a profecia de que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. É dito em Zacarias 13 e 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. A chave aqui é: volverei a minha mão sobre os pequenos. O Senhor está falando de si mesmo. Ele é o pastor que vai estender sua mão sobre os pequenos, irmãos judeus, e os juntará para trazê-los de volta. Ele é o Messias e também o Senhor. Uma das profecias mais específicas, referindo-se ao Messias, é Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ler o bem conhecido verso da Natividade, referindo-se ao advento do Messias como um menino nascido, e em seguida a designação que lhe é dada. Note o que diz Isaías capítulo que nós citamos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui o Messias é chamado de maravilhoso. Por quê? Uma resposta pode ser encontrada em Juízes capítulo 13, onde encontramos a narrativa do nascimento de Sansão. Os pais de Sansão, Manoá e sua mulher, encontram-se com o anjo do Senhor. Após longa conversa sobre o nascimento de Sansão, Manoá pergunta o nome do anjo.
A resposta se encontra em Juízes, capítulo 13, versículo 18. Note o que diz o texto. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? É feita uma pergunta. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O nome do anjo é maravilhoso. Em geral, os anjos têm nomes como Gabriel ou Miguel. Contudo, esse anjo tem um nome maravilhoso demais para mencionar. Após a partida do anjo, Manoá faz uma importante declaração, conforme podemos encontrar em Juízes, capítulo 13, versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. O anjo do Senhor, cujo nome é maravilhoso, é Deus. Isso nos esclarece quando consideramos Isaías capítulo 9, versículo 6. O Messias é Deus e o seu nome é maravilhoso. Contudo, a profecia de Isaías não para aqui. O Messias não apenas é chamado maravilhoso, como Deus, mas também é chamado Deus poderoso. Se essa designação não for bastante explícita, a profecia também o chama de Pai da eternidade. Se a eternidade já é uma coisa complicada para nós, seres humanos, entendermos, imagine ser o Pai daquilo que nós pouco compreendemos ou pouco alcançamos. É dito que Jesus é o Pai da eternidade. Nem a eternidade pode conter Ele. É Ele que contém a eternidade. O Messias não é apenas o Redentor terreno, mas o Deus poderoso, todo-poderoso, Pai da eternidade. Pai da eternidade é a designação que Cristo dá a Deus nos Evangelhos. O Messias é chamado Deus neste verso profético de Isaías por 3 vezes. Uma vez sutilmente como maravilhoso, uma vez explicitamente como Deus poderoso e uma vez como o Pai da eternidade. Portanto, o Messias é Deus. Junto com Isaías capítulo 9, versículo 3, como uma amada profecia referente ao advento, vem a profecia do Emanuel em Isaías capítulo 7, versículo 14. É dito lá: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus interpreta o nome Emanuel corretamente em Mateus capítulo 1, versículo 23, como sendo Deus conosco. A profecia referente à narrativa do nascimento de Cristo, conforme designada e interpretada por Mateus, um meticuloso contabilista e coletor de impostos, diz que Cristo é Deus. Sim, o Cristo nascido de uma virgem é Deus. Outra profecia referente a Cristo é Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. É dito lá: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. O descendente levantado a Davi será um renovo justo. O Messias virá da linhagem de Davi e será exaltado como Deus. Ele também será chamado o Senhor, justiça nossa. Essa designação é dada exclusivamente, literalmente, a Deus como Yahvé Tzidkenu, ou o Messias não somente é exaltado como Deus, mas também é chamado o Senhor, justiça nossa. O Messias é Yahvé,
o Jeová. O Messias é Deus. A última profecia que gostaria de examinar rapidamente é Malaquias capítulo 3, versículo 1. É dito: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos aqui que o Messias é identificado como o Senhor, o qual virá ao seu templo. Ele é o mensageiro da aliança e o servo eleito em quem Deus se compraz. Mas ele é o próprio Deus. Marcos capítulo 1, versículo 2 confirma esse verso de Malaquias quando atesta ou confirma a vinda de João Batista. É dito lá: como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo antes da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. É isto que diz o versículo. O mensageiro vem e em seguida vem o Senhor. Lucas também diz isto em Lucas capítulo 1, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Lucas registra que João Batista será o profeta que preparará o caminho do Altíssimo. O Senhor virá ao seu templo. O Messias é o Altíssimo Deus. Estas profecias são apenas uma seção de cruzamento entre aqueles que falam do Messias como sendo divino. Mas cada um deles acredita o Messias como Deus. O Messias, ou o Cristo, que virá, é o Senhor Deus do céu e da terra. As projeções das Escrituras do Antigo Testamento respaldam este assunto. Isso é inegável, visto como o Novo Testamento confirma as projeções do Antigo Testamento como o fato histórico na vida do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus. O Antigo Testamento já mostrava isto para todos nós. O Messias é Deus.